Tati, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Que bom que estamos juntas de novo. Sim, que ótimo. Aí atrás de você é um banner? É É sua um foto? tem gente que acha que é parecida, né? Mas não sou eu, essa é minha irmã, Dougliane. Cadê? Parece com você mesmo. A gente não tá, eu não tô vendo tudo, mas parece um pouco. É, É do college, né? ela é colombiana, se não me engano. Depois eu vejo na Ah, legal, legal. realidade, mas é Nath, aluna. tá certo. Vamos conversar um pouquinho então hoje, né, sobre a Douglas College, o que o college pode oferecer para os nossos estudantes. E aí, a primeira coisa que eu queria conversar com você, como o nosso tema principal é a transferência dos estudos da Douglas para uma universidade, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente qual que é a diferença de um college, né, que é o que a Douglas é, para uma universidade. O que faz de uma instituição de ensino um college e o que faz dela uma universidade? Bom, vamos lá. Lá, o sistema educacional do Canadá é bem diferente daqui do Brasil, né? Então, lá existem esses dois tipos de instituição de higher education, de educação superior. Então, nós temos os colleges e as universidades, tá? Não significa que uma é melhor do que a outra, é simplesmente uma diferença de como as aulas são dadas, os programas são formatados. Então, dentro do college, como a Douglas, a gente oferece vários programas, né? E aí tem os que a gente talvez vai falar depois, os diplomas, certificados, que são cursos com uma menor duração. Só que eles têm uma pegada mais hands-on. A ideia é que os alunos se preparem para o mercado de trabalho. Então, os instrutores, por exemplo, os professores, eles são pessoas que atuam no mercado de trabalho, eles estão trabalhando, por exemplo, na área de finanças, né? E ainda ele dá aula na Douglas, né? Então, traz muitos casos do dia a dia, enfim. Então, realmente é uma preparação para o mercado de trabalho. Quando o aluno decide estudar numa universidade, então, lá em British Columbia, né, que a gente fica em Vancouver, tem a UBC, tem a Simon Fraser, a Universidade de Vitória, por exemplo. Elas são universidades mais acadêmicas, né? Então, é para quem quer fazer um estudo depois mais voltado para a academia, desenvolver teses, né? Aquela formação que a gente até encontra aqui, talvez em São Paulo, para ficar mais fácil, como se fosse na USP, né? Então, projetos mais acadêmicos. Então, basicamente, essa é a diferença. É a diferença de o que o aluno não é o que ele quer fazer, mas assim, qual que é a vertente que ele quer se enveredar nesse caminho de estudos, né? Então, aí tem a questão de, na universidade, além de ser às vezes um pouco mais difícil a adaptação para o aluno internacional, porque é igual a gente vê em filme, aquela sala com 300 pessoas, E-mail. no e no college são 35 alunos, né? Então, você tem mais contato com o professor para tirar dúvida, enfim, você pode se preparar melhor, entender como que é um estudo, um trabalho, enfim, né, como que funciona lá e fazer essa adaptação para depois fazer a transferência para uma universidade. E a questão do preço também, porque embora essas universidades sejam públicas, lá no Canadá, o ensino não é de graça, é igual também a gente vê em filme, eles falam mais, os filmes Uhum. são mais americanos, mas é bem similar, né? Então, Parecido, né? Um pouquinho. é, é bem caro e também é mais caro para aluno internacional, né? Então, a gente faz uma estimativa que se o aluno for fazer, por exemplo, um bacharelado, que são aí ele estuda 2 anos na Douglas e 2 anos na UBC, por exemplo, ele economiza mais de 30 mil dólares canadenses em 4 anos. Então, assim, é uma diferença bem grande. Você diria que para o estudante que quer entrar logo no mercado de trabalho, então o college é a melhor escolha, porque na universidade, além dele demorar mais tempo para se formar, ele vai ter uma formação muito mais acadêmica, mais para ele ser pesquisador, é isso, né? Se ele quiser Sim, ser isso. pesquisador e tal. Isso. Aí vai muito também da área que o aluno quer estudar, né? Então, se o aluno. Normalmente, quem vai para aquela área mais, assim, sei lá, biomedicina, uma coisa assim, normalmente eles Sim. querem uma formação mais acadêmica, né? Uhum. Agora, sei lá, quem vai fazer business, vai fazer um diploma de business, que em 2 anos já está preparado com o diploma bonitinho para começar a trabalhar. Às vezes, até durante, enfim, o próprio estudo, ele já está no mercado de trabalho e tudo mais.
Legal. E a universidade é pública, acho que a maioria, né, das universidades canadenses são públicas, e o college, a Douglas College também é pública, né, Nath? Mas a gente sempre confunde um pouquinho, porque normalmente o que é público, né, a maioria, né, de escolas públicas no Brasil, quando a gente fala público, é gratuito. Mas no Canadá não é bem assim, é público porque é administrado pelo governo, não que é de graça, certo? Exato. É claro que o governo ele também ajuda em vários custos, né, das universidades, mas também se você pegar a estrutura de um college do Canadá e comparar com uma faculdade aqui no Brasil, é bem diferente, né? São aqueles campos grandes. Voltamos a falar de filmes, campos É, grandes, com super laboratórios, com, enfim, parte de tecnologia, coisa que, assim, daqui de outro cinco mundo. anos está chegando aqui, né? Então, Ou tem um mais, né? investimento ou mais. Tem o investimento do governo, né? Mas também tem uma parte que é custeada pelos alunos, né? Então, os alunos eles têm que realmente pagar para poder estudar, mesmo numa instituição pública. Sim, e como a universidade às vezes é o dobro, né, do preço de um college por ano, eu acho que chega a ser o dobro, né, do preço. Sim, chega a ser praticamente o dobro. Exato. Então o que a Douglas faz na verdade, é um programa de Pathway. Pode ser chamado de programa de Pathway, Nath, ou não? A Não. gente não chama de PEF, a gente chama de Uhum. University Transfer mesmo, que é essa Tá. transferência. O que é legal a gente falar é que em British Columbia, né, na província de BC, que a gente chama, né, a gente apelidou, todo o sistema educacional ele é integrado, né? Então, assim, todos os colleges e universidades, eles participam desse sistema da província. Então, os créditos que os alunos estudam no college como a Douglas ou outros, como a gente tem a Langara, a KPU, enfim, eles são praticamente 100% transferíveis para uma universidade de BC, né? Então, a gente tem os advisors, né, que são pessoas preparadas dentro do nosso Student Service para ajudar os alunos. Então, quando eles vêm, por exemplo, eu quero fazer um curso específico na UBC, eles podem ajudar a eleger as matérias que vão ser melhores para aquela formação específica que ele quer, porque ele vai estudar matérias mais abertas, né, mais gerais, né, dentro da Uhum. Douglas, para poder transferir esses créditos depois para a universidade. Aí ele já é como se ele entrasse na universidade já no terceiro ano, então, porque aí ele vai ter Exato. 4 anos de bacharelado, ele já entra no terceiro, faz o terceiro e o quarto. E Isso. ele vai ficar com 2 diplomas ou não? Porque ele teria o diploma da Douglas e o da universidade, como que fica? Então, ele vai acabar usando depois o diploma da UBC, por exemplo, né? Uhum. Que aí vai ser o bacharelado, né? Porque normalmente, para você poder fazer essa transferência, eles vão estudar um tipo de curso que a gente chama de Associate Degrees, né? Uhum. Então, depois de 2 anos, ele até tem o diploma de Associate Degree, mas não é algo que, assim, tem uma validade, assim, enfim, no mercado. Claro que tem, tudo que você estuda tem, mas comparado com um bacharelado, ou mesmo um bacharelado da própria Douglas, que a gente tem alguns programas, o nível é bem diferente, né? Eu queria só falar uma coisinha, né, bem de Pode falar. brasileiro, que é assim também. Tem o que alguns alunos fazem, a gente não pode garantir que sempre vai dar certo, nem que daqui 2, 4 anos que o aluno, né, for estudar, vai continuar sendo a mesma coisa. Mas a gente tem alguns Uhum. cases de alunos que fizeram o seguinte: eles estudaram os 2 anos de Associate Degree com a gente, aí eles se formaram. Então, eles pegaram esse diploma de Associate Degree para aplicar o PGWP, que a gente vai falar em seguida. Que é o visto de trabalho. Então, aí o aluno começa a trabalhar e tudo mais, aplicou a residência permanente, que é para ser virar, se tornar um cidadão do Canadá. E aí, depois que ele consegue, ele pede essa transferência para a universidade. E aí, ele sendo residente, ele vai pagar a tuition, né? Ele vai pagar a anuidade como residente, que daí é Bem mais praticamente barato. 4 vezes menor do que de internacional. Então, é um truque. Ah, então ele não precisa fazer em seguida, então ele pode fazer os 2 anos, pegar um visto de trabalho e depois fazer esse restante na universidade. Não é uma coisa que ele precisa fazer em seguida, assim, direto. Exato. Aí eu Ah, costumo que muito legal. falar que,
qualquer intercâmbio que a gente faz, ou qualquer coisa que a gente faz na vida, mesmo aqui no Brasil, depois de 2 anos, muita coisa vai mudando na nossa vida, Ah, né? sim. Uhum. Então, às vezes, o aluno já começou a trabalhar mesmo, e aí ele fala, não, então, em vez de eu fazer, deixa eu parar, focar no trabalho, depois eu volto para estudar, enfim, né, ele consegue fazer esse planejamento. Mas é um truquezinho que a gente tem alguns cases que isso funciona, né? É claro que, como é algo a longo prazo, a gente não pode garantir que alguma regra mude lá na frente, Claro. mas é algo que dá para fazer que eu acho legal comentar. Tá. E me fala uma coisa, então é importante que desde quando o aluno se inscreva no curso, ele já saiba que ele vai fazer esse processo ou não. De repente ele vai fazer um diploma de business na Douglas e aí ele no meio do caminho ele decide que depois ele vai querer transferir para a universidade. Ele consegue fazer isso? Porque ele já vai ter cursado uma parte, né, do curso. Mais ou menos, porque assim, dentro dos cursos que a gente oferece, a gente tem um diploma que é transferível, que é justamente o de Business and Administration. Então, ele é tanto um diploma, mas ao mesmo tempo as matérias que ele estudam são matérias transferíveis para a universidade, né? E aí ele consegue fazer isso. Das outras áreas, aí ele teria que escolher uma associate degree, né? Não funcionaria um diploma, porque daí as matérias são diferentes. Todas as matérias têm uns códigos, né? Então, Sim. ele tem que fazer. Então, se ele já vem visando, né? Quando ele vai fazer o planejamento, ele fala: não, eu quero realmente fazer, sei lá, filosofia aplicada na UBC. Então, ele tem que fazer uma Associate Degree ligada a humanidades, que a gente tem, um Associate of Arts, que aí. E aí tem sempre, para ele poder fazer essa transferência, ele tem que cumprir um número X de créditos, né? Então, que normalmente são esses 2 anos. Então, é tudo meio casadinho, meio combinadinho mesmo, tá? Certo. Claro que se ele Então, decidir no meio do caminho mudar, ele conversa com o advisor e eles veem o que dá para ser feito, né? Mas normalmente já é um plano desde já o é um plano que começo. desde o início para ele já conseguir aproveitar todos os créditos, né? Porque senão pode ser que ele Exato, perca alguns. Porque ele pode ter exatamente. estudado coisas que não tem nada a ver e aí ele vai acabar perdendo e não vai poder usar. Acho que é isso, Exatamente. né? Tá, Isso legal. mesmo. Ô, Muito bem. Nath, já que você falou do PGWP, então acho que é legal a gente falar como a Douglas College é um college público, né? Uhum. Então, acho que todos os cursos, não sei se todos, mas acredito que quase todos os cursos dão direito ao PGWP, né? Que seria, explica um pouquinho pra gente como que funciona o PGWP, como que o aluno solicita. Bom, o PGWP, ele é um tipo de visto, né? Então, quando o aluno vai estudar num college... Na verdade, quando o aluno vai estudar mais de 6 meses no Canadá, ele vai tirar um visto de estudante, né? E Sim. aí, claro que no college, nossos cursos têm a duração mais de 6 meses, então ele tem que obrigatoriamente ir com um visto de estudos. Quando o aluno estuda num college público, além da permissão de estudos, ele pode aplicar para uma permissão de trabalho part-time. Ou seja, enquanto ele está estudando no college, ele pode trabalhar 20 horas por semana fora do campus ou horas ilimitadas dentro do campus também. Então, sei lá, trabalhar na biblioteca, na lanchonete, enfim. E aí, depois que ele termina os estudos, né? Na verdade, quando faltam 6 meses para ele terminar a Douglas College, por exemplo, ele pode aplicar ao PGWP, que é um visto que é Postgraduate Work Permit. Então, ele é um visto para trabalhar depois que se graduar, né? Aí, obrigatoriamente, o aluno tem que procurar e encontrar um trabalho na área dele, na área que ele estudou, né? E aí ele vai poder trabalhar full time durante esse período. Quando o aluno faz um curso, por exemplo, de 1 ano na Douglas, ele pode aplicar o PGWP de 1 ano. Então, daria um total de 2 anos na província. Quando o aluno faz um curso com a duração de 2 anos ou mais, aí ele pode aplicar um PGWP de até 3 anos, até 36 meses, né? Então, já daria aí, se ele conseguir todo o período que ele solicita, 5 anos no Canadá, tá? É claro que ele tem que aplicar, ele tem que ser aprovado, depende, né, do setor de imigração, de vários, enfim, comprovações que o aluno tem que fazer, mas é o caminho que os estudantes fazem quando eles querem fazer imigração para o Canadá, né? Então, e é o jeito mais fácil, é pelo college, porque assim, até tem como aplicar direto, né? Vamos supor, aqui do Brasil, vou tentar aplicar uma residência no Canadá. A pessoa pode tentar, ela vai procurar uma imigração e fazer esse processo.
Agora, ele vai pontuar muito mais, né, se ele fizer esse caminho do college, porque tudo que o aluno ou que uma pessoa faz dentro do Canadá, em termos de estudo, de trabalho, pontua muito mais do que o que ele já fez aqui no Brasil, embora todo o histórico conte, né? Então, normalmente quem procura essa imigração procura às vezes até vocês, eu quero morar no Canadá, como faz? Vai pelo Uhum. college. Sim, e aí, então, assim, por esse caminho, né, que as pessoas sempre procuram, o melhor é que ele consiga um PGWP, então, de até 3 anos, né? Porque eu acho que, enfim, quanto mais tempo ele tiver no Canadá, já que tudo que ele faz pontua, então quanto mais tempo Uhum. ele ficar, melhor, certo? Exa- Então, o Exato, ideal é ele fazer um curso de 2 anos, mais um de exato. 2 a 3. Isso. Então, normalmente, a gente tem alguns cursos de 1 ano, que são os certificados, que eles são em nível de graduação, né? E a gente tem algumas pós-graduações de 1 ano de duração e algumas pós de 2 anos. Mas como a gente tem um leque muito maior dos cursos de 1 ano de pós-graduação, o que a gente faz na Douglas é que os alunos conseguem combinar 2 pós de 1 ano e aí a gente emite uma carta para ele de aceitação de 2 anos. Então, quando ele vai se matricular, por exemplo, eu quero fazer então 1 ano de International Business e 1 ano de Marketing. E é legal porque ele vai ter 2 diplomas de pós-graduação, ele vai colocar 2 pós-graduações no currículo Ah, que dele. legal. Ele vai estudar 1 ano de cada vez, não é tipo, vou estudar tudo junto. Não, é um Junto. ano, depois um outro ano. E lá ele vai pagar sempre por semestre. Então, ele não vai pagar também 2 anos de uma vez. Ele vai pagar como se fosse. A matrícula aqui no Brasil, ele vai pagar como se fosse de 1 ano. Só que a gente emite Uhum. essa carta de 2 anos para ele, que depois, quando ele for solicitar o PGWP, ele tem essa comprovação de que ele né, se matriculou para 2 anos de curso. Então, ele vai poder aplicar o PGWP de até 3 anos. Ah, que legal. Que aí é o mais indicado, né? Porque às vezes a gente vê, a maioria das pós-graduações são de 1 ano, né? Nos colleges, porque é o tempo mesmo para o estudante fazer uma pós, é uma especialização, né? Então normalmente se faz mais rápido. Mas os Uhum. estudantes às vezes acabam fazendo um diploma em vez de uma pós por causa da duração, né? E aí a pessoa, na verdade, está fazendo, às vezes, um curso que não vai acrescentar tanto no currículo dela, porque se ela já tem uma graduação de 4 anos, ela vai fazer uma outra de 2, que na verdade vai ser só um caminho para ela estar no Canadá, não necessariamente somar no currículo, né? Então, acho que após de 2 anos, com certeza somaria muito mais. E você tem uma questão que daí vocês que são mais especializados nessa parte também de visto e tudo mais, conseguem olhar o perfil do aluno para ver, porque às vezes ele já é formado e pós-graduado em contabilidade. E aí, como é que ele vai aplicar um visto quando for aplicar o visto É, de estudos mesmo? Eu vou fazer um diploma de contabilidade. O oficial vai falar, mas meu filho, você já sabe tudo de contabilidade, né? às vezes tem até mestrado já. Exato. Às vezes o aluno ele quer trocar de área. Então ele é esse cara formado Aí em tudo bem. contabilidade e ele quer trabalhar com TI no Canadá porque ele vai ser muito rico, vai mesmo. Aí beleza, se ele fizer um diploma, você consegue explicar para o É, oficial. Mas ainda assim, a gente oferece alguns cursos de pós-graduação de 2 anos, como a de TI, por exemplo, que o primeiro ano eles são matérias bem básicas. Então, esse aluno, esse formado em contabilidade, se ele quiser fazer a nossa pós de TI, ele pode, né? Desde que ele ele tenha o pode. bacharelado, ele vai ter matérias bem básicas, como programar, todo o beabá, o segundo ano mais específico, e ainda assim ele não precisou fazer um diploma. Ele fez ainda, ele vai colocar que é Sim. uma pós-graduação. Então é bem legal. Sim. Eu acho que cada perfil é um perfil, né? Então, precisa também analisar, entender o perfil do estudante para poder indicar o melhor curso, né? Porque não é o mesmo caminho para todos, né? Alguns vai ser melhor fazer a pós, outros vai ser melhor fazer o diploma, então acho que depende bastante do caso. É sempre por isso que a gente, mesmo quando às vezes o aluno procura a gente direto, a gente sempre recomenda nossas agências parceiras, como a Be Education, porque eu acho que é muito o trabalho de vocês é esse feeling, né? É sentar, conversar com o cliente, tomar um cafezinho gostoso, aí, né, entender a Que vida dele, se vai saudade, né, de tomar um café na agência. saudades. Então, aí, né, É, ver assim, eu vou com família, eu vou levar meu cachorro, né? Enfim, então tudo isso, né, o pessoal, né, são vocês que vão traçar esse planejamento junto com o aluno e entender o que é melhor para ele.
Sim, e ainda bem que você tocou nesse ponto de levar a família, porque como que faz, assim, se às vezes o estudante ele já é casado, às vezes tem filho, né? É possível levar a família também. O estudante ele tem o direito de levar a família, se ele for fazer um college, ou não? Como que funciona? Bom, sim, né? Quem é casado, e aí depois você me corrige, acho que até união estável dá para fazer Vale. esse Uhum. visto de partner, que a gente chama, então visto do parceiro, né? Então, normalmente, quando é um casal, um aluno vai estudar, o que já tem um inglês melhor, que precisa estudar só um pouquinho mais de inglês, ou já tem um nível ótimo, e o outro, ele vai aplicar esse visto de partner, né? Então, é um visto junto, tipo, aplica junto, que o partner, né? Ele vai poder, o parceiro, ele vai poder trabalhar full time. Então, lembra, o aluno, ele vai poder trabalhar part-time, 20 horas por semana. O parceiro ou parceira vai poder trabalhar 40 horas por semana. Então, isso já dá uma renda bem mais Bem melhor. interessante, né? Até para você alugar casa. Porque normalmente, quando vai só o estudante, no começo, ainda que ele trabalhe, ele talvez vai ter que dividir aluguel, né? Dividir a Ah, sim. casa e tudo mais. Ainda mais em Vancouver, né? Exatamente. E aí, quando você está com essa renda dupla, né? Que na verdade você tem uma renda vai de 50% com mais 100%, aí já dá para alugar um apartamento casal e tudo mais. Quando tem os filhos, aí tem duas situações. Se ele está em idade escolar, né, no Canadá, que então é acima de 5 anos, os estudantes eles podem matricular os filhos na escola pública e daí não paga nada. Então, se a gente comparar com o valor de um colégio particular aqui do Brasil, você já vai ver que já está economizando muito dinheiro, que vai sair mais barato no Sim. Canadá do que ficar aqui. Porque aí nas escolas, aí já tem os programas de high school, que vocês já também conhecem melhor, mas tem aula de balé, tem futebol, tem, enfim, mil coisas que eles fazem dentro da escola que não vai ter custo. E aqui tudo é custo a Tudo é mais, custo né? extra. Uhum. Agora, quando é muito pititico, menos de 5 anos, aí não dá para matricular, tem que ficar num daycare. E aí esses daycares costumam ser bem caros, tá? A gente tem um daycare dentro da Douglas para os alunos, que eu sei que não é tão caro, mas tem uma lista de espera, tem todo um rolezinho que precisa fazer para conseguir. Então, quando eles são menores é um pouco mais difícil, mas também, por exemplo, às vezes o partner, né, quem tá lá trabalhando partner, às vezes ele não precisa trabalhar full time, ele às vezes vai trabalhar part-time e ficar com o filho, e aí enquanto o outro tá Sim, estudando, ou divide, né? vice-versa. Aí é um planejamento aí de vocês, né? O Sim, que o e aluno o vai daycare, na fazer? verdade, até para o canadense é pago, né? O daycare, ele não é gratuito para ninguém. O canadense, ele paga também, né? Esses nossos conceitos de babá, de empregado doméstico diarista não existem lá, né? É bom que Sim, esse muito bom. isolamento já tá, que a galera já tá aprendendo que é Tá a lavar a treinando. louça todo dia, entendeu? Falar com a família no Skype, no WhatsApp, é um treino já para intercâmbio, entendeu? É verdade, porque é bem assim, né? A vida muda totalmente. E também eu acho que quem tá buscando uma mudança de país, né, tá disposto a se adaptar, né? Já é uma pessoa que sabe que vai ter uma adaptação e tal. Então as pessoas já estão mais dispostas, né, no geral. Com certeza. É isso a gente espera, pelo menos, né? Quem quer É, pro sim. intercâmbio. Sim, o Nath, tem alguns colleges, assim, é claro que, né, a gente não vai falar da lista dos documentos que são necessários para aplicar, mas tem um bem importante que é o certificado de proficiência no inglês, né? Lógico, a Hum. pessoa vai fazer um college, ela já tem que falar inglês. Alguns colleges estão aceitando aquele teste do Duolingo por conta da pandemia e tal. Lógico, não vai ser para sempre, mas eu sei que esse ano eles estão aceitando. A Douglas está aceitando também? Estamos aceitando temporariamente para as aplicações que foram agora para setembro, que foram, porque até sexta-feira é o prazo, então provavelmente não vai dar mais Sim, tempo. já acabou. Mas para janeiro de 2021 a gente está aceitando o Duolingo, o mínimo é 110, tá? Ele Uhum. é um teste bem mais barato. Não sei se é Sim. mais fácil, mas eu acho que os alunos vão um pouco com menos medo do que um TOEFL IELTS, né? Então Ah, é sim. uma vantagem, né? Vamos botar uma vantagem aí da quarentena. E aí, assim, a gente também está aceitando o TOEFL at Home, que é uma versão online do TOEFL, tá? Que é a Ah, mesma tá. nota, 83. E também os PEFLs das escolas parceiras, que muitos estão oferecendo online, que eu achei uma É sacada verdade. genial.
A A gente gente vai tá fazer sempre. uma live sobre isso também, sobre os É, pathways online, que são bem legais. Dá para você começar a se preparar já do Brasil, né? O que te vale economiza muito a sim. Vale muito a pena porque vai economizar, né? Enfim, você vai falar depois na sua live, vai economizar dinheiro e tudo mais, vai economizar tempo, né? E Sim. a gente tem um feedback, eu tenho um feedback do pessoal da Douglas lá do Canadá, de que os alunos que fazem, que chegam na Douglas depois de um PEFO, eles estão muito melhor preparados, muito mais preparados para a vida acadêmica, para os trabalhos, enfim, para tudo, Ah, do que um aluno sim. de teste de proficiência, né? Que É é porque o uma. teste de proficiência ele só vai colocar ali a sua proficiência no inglês, mas não necessariamente uma vida acadêmica em outro país, que é diferente, né? Não é a mesma Exatamente. coisa. O Pathway Exatamente. a Douglas também oferece o Pathway, né? Dá para fazer o Pathway dentro do college, mas aí eu imagino que não seja online, tem que ser presencial mesmo, né? Isso. É, tem algumas regrinhas mais chatinhas, porque o nosso PEFOI, né, o nosso inglês acadêmico, ele acompanha os nossos cursos acadêmicos. O que isso significa? Que a gente só tem 3 datas de início, que o módulo mínimo são 4 meses, ou 8 meses, ou um ano. Então, às vezes, é muito comum um aluno nosso mandar, e ele tem que ter já um TOEFL IELTS. Então, ele manda pra gente, a gente fala, ó, você precisa de 8 meses de inglês. E às vezes, numa escola parceira, ele precisa de, tipo, 3 meses de inglês, sabe? Sim, Porque, dá uma boa diferença. então, e aí na Douglas, como é mais tempo, né? E é o mesmo valor de um curso acadêmico, às vezes sai muito mais caro do que fazer um TOEFL, né? É E agora praticamente que um ano a mais, né? Do college. Uhum. E quando ele está fazendo o PEFOI lá no Canadá, né, presencialmente, enquanto ele estava fazendo o PEFOI, que é na escola de inglês, ele não pode trabalhar, nem na Douglas, né? Por mais que seja um college público, como ele está fazendo Sim. inglês, o aluno não vai poder trabalhar. Então, às vezes, vale a pena ele fazer um curso mais rápido, vai ser mais barato do que dentro da Douglas. Mas aí é caso a caso, aí a gente vai vendo caso a caso. É sempre caso a caso. Acho que no intercâmbio é sempre assim, né? Principalmente quando a gente fala de um projeto de college que é muito mais específico, detalhado, né? A pessoa não está indo para fazer um curso de inglês, ela está largando algumas coisas no Brasil. Então é uma coisa, acho que, muito mais séria, né? Tem que conversar muito mais com o estudante, não é tão rápido, né? Você Uhum. falou que as inscrições para começar em setembro terminam agora, na sexta, então, né, provavelmente vamos considerar que acabou mesmo, porque quem vai, né? Quem nem começou o processo não consegue terminar até Não. sexta. Então, assim, para os alunos que estão preocupados com a questão da pandemia, né? Porque obviamente o college está fechado, né? Acho que todos os colleges no Canadá estão fechados. Em janeiro, provavelmente já vai estar tranquilo, né, Nath? Isso mesmo. Os alunos agora que começaram em maio, ou mesmo os alunos que já estavam no meio do curso, eles estão tendo aulas online, né? Então, não pararam de estudar. É, Então, os alunos estão no Canadá, porém estão fazendo as aulas online, o college está fechado. Ele fica meio que aberto porque é um lugar público, né? Porque ele é do Ah, governo, mas sim. não tem ninguém lá, não, enfim, não pode acessar laboratório, Uhum. nada, então está fechado, né? Mas para janeiro a ideia é que já esteja tudo funcionando normalmente, até porque lá em Vancouver eles já começaram as fases, né, de sair do lockdown, então eles estão na fase 2 de 4, se tudo correr bem, né? Então eles vão analisar o número de casos, enfim, tudo isso para ir abrindo as próximas fases. Então, muito provavelmente em janeiro já vai estar a vida normal, né? E foi o que você falou, estudar no college sempre foi um planejamento a médio ou longo prazo. Menos disso, porque imagina, para as nossas aulas de setembro, a gente fecha em maio, então são 4 meses. Só que a gente tem curso fechado desde abril, desde o começo de abril. Então é E também pelo menos depende da 6 meses. demanda, né? Pelo menos 6 meses de antecedência. Aí, às vezes, o aluno vai precisar fazer um pouco mais de inglês, né? Então, sei lá, um ano de antecedência. Então, sempre foi a É. médio e longo prazo. Então, acho que assim, não acabou com o sonho de ninguém, entendeu? A única coisa é que realmente, tipo, quem talvez tenha se preparado para ir agora vai um pouquinho mais para frente, mas quem nem começou a se preparar, começa que vai dar tudo certo. Já tá tarde, né? Já tem que Já tá. começar. Quem quer ir em janeiro já tá meio atrasado, na verdade, né? Porque para um college o ideal é pelo menos um ano mesmo. Sim. Porque você tem também o tempo do visto, Do né? visto, Tem que a parte. demora. Aí dentro do visto tem a parte, sei lá, comprovação financeira. Às vezes o aluno tem, sei lá, uma aplicação, aí precisa resgatar tantos meses. Então, realmente precisa sentar com a agência. Normalmente, um ano é ótimo, né?
Mas assim, de 6 a 8 meses é o mínimo para poder fazer. Eu acho que 6 a 8 meses, se ele já tiver o IELTS, se ele já tiver, assim, tem o comprovante já da proficiência, porque se ele nem tiver ainda, a gente nem sabe se ele vai precisar fazer um pathway antes, né? E se você precisar fazer Sim. um pathway antes, você tem que começar esse pathway, né? A gente não sabe quanto tempo antes do college, então... E o Uhum. college são no máximo 3 datas de início por ano, então, como não é todo mês, você não vai adiar o seu curso um mês, você vai adiar 4, né? Se for preciso Uhum. adiar. Então, tem que começar sempre Exato. muito antes. Nath, Exatamente. todo mundo já conhece, o brasileiro adora Vancouver, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? O brasileiro adora o Canadá, mas acho que Vancouver mais ainda, né? Mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da localização do college, né? Vancouver tem a área de downtown, tem as áreas metropolitanas. Fala um pouquinho pra gente onde está localizado a Douglas, como que é o acesso para os lugares e tal. Vancouver, para quem tem medo de frio, quem tá com o aquecedor ligado igual eu aqui hoje, Meia de é, lã? é o ideal, não é mesmo? Porque lá realmente as temperaturas são bem mais amenas do que Ontário. Normalmente no inverno chega assim, -2. É muito difícil nevar, né? Quando neva, Que é é um como se sonho, nevasse no né, para o Brasil. Canadá. Ninguém sai de casa, né? Em Vancouver. O pessoal, meu Deus, tá nevando, o que É eu um faço? desespero. É um desespero. Em Ontário, não, eles já têm tudo lá preparado, tem que a cidade subterrânea, uma coisa de louco. Então, sim, é uma vantagem, né? E aí, Vancouver é uma ilha, né? E aí a gente tem Downtown, que é o centro comercial, e a Douglas College tem 3 campos, mas a gente não fica em Downtown, a gente fica nessa região metropolitana. Então, para quem está em São Paulo, eu costumo dizer que sei lá, São Caetano, Santo André, né? Com a diferença de que lá o transporte público mais utilizado é o SkyTrain, que é como se fosse um metrô fora da Terra. E assim, né? Horários certinhos, você tem E é lá menor também, né, Nath? É bem Sim, menor. Como São Paulo é muito grande, qualquer cidade, qualquer região metropolitana é longe, porque a cidade é muito grande, sim. mas Vancouver é muito pequenininha. Não, é coisa assim. O nosso campus principal é New Westminster. A gente tem 2 campos lá. E aí fica 25, 30 minutos de distância de SkyTrain, né? 25, 30 minutos em São Paulo, às vezes você não vai nem até, sei lá, Não. né, o bairro vizinho. Uhum, é verdade. E o SkyTrain funciona super bem, né? Faz tempo já que eu voltei de Vancouver. Vai fazer 10 anos que eu fui agora, semana que vem. Semana que vem não, esse fim de semana. Faz tempo, mas funciona super bem. Eu lembro que teve até uma vez que não tava, sei lá, teve um problema técnico e tal, mas aí você chega na estação já tem um ônibus para fazer o trajeto. Então, assim, Hum, você não perde horário, é super fácil de andar, né? É super tranquilo. Para quem mora em São Paulo, assim, show de é bola. muito. É um sonho, porque é muito tranquilo. E eu estudava em downtown, porque normalmente as escolas de inglês elas ficam em downtown, né? Então, Uhum, quando a sim, gente vai fazer um curso de inglês, normalmente a gente estuda em downtown. Mas eu não morava em downtown, porque assim, é super caro morar lá, né, super, Nath? É a mesma super. coisa que a gente aqui que está em São Paulo, a gente vai morar na Avenida Paulista, na região, é mais caro. As pessoas moram um pouquinho ao redor ali e tal, mas mesmo assim eu tava 25 minutos também de downtown, pagava um aluguel mais barato e era super tranquilo, né? E acho que para quem vai fazer o college, porque o college você fica muito na vida acadêmica, né? Sim, Apesar de ser hands-on e tal, né, essa coisa mais prática, eu acho que o college ele consome bastante tempo do estudante, né? Porque ele utiliza muito o tempo. laboratório, ele sempre está ali no ambiente do college. As atividades que eles têm que fazer extra classe são bizarras, assim, tipo, a gente tem, às vezes, testemunho de alunos que, por conta dessa história de ser online, de ficar em casa, eles falam, gente, mas eu fazia muito mais coisa em casa do É. que, do que dentro do college, né? E aí, realmente, você Sim, morar perto do college acaba sendo mais sim. fácil, né? E mais E barato, né? também mais barato, com certeza. Porque a Douglas está fora do centro, você economiza, né? Então, Uhum. e ao mesmo tempo você está perto do centro, então se precisar ir, ou enfim, dá para ir super tranquilo, super rápido, né? Com todas essas vantagens. E eu acho que os colleges, o campus, igual você falou, o campus é grande, né? Sim, Então, como precisa de mais espaço, tem que estar mais afastado mesmo, sim. porque downtown é tipo, você tem que estar dentro de um prédio no máximo, né? Não tem Exato. espaço.
Então, a estrutura é bem diferente por conta até de laboratórios e tudo mais. A gente tem um campus que fica em Coquitlam, cada Aham. um chama de jeito, que ainda é um pouquinho mais afastado, dá uns 40 Sim, minutinhos de Skytrain, mas é o nosso maior campus, né? Que lá que tem a maioria dos cursos da área de saúde. A maioria não são oferecidos para alunos internacionais, então acaba sim, que tem essa. os brasileiros, né, a gente acaba, né, ficando mais em New Westminster, que são dois Uhum. campos lá. Um que, realmente é um prédio, que então ficam os cursos mais de business, tem aquela cara de business, e um outro também bem grande, justamente para oferecer. E outra, a gente tem academia, né, nos dois, tanto em New West quanto em Coquitlam. E a biblioteca, a livraria. Então, é muita estrutura que o aluno consegue utilizar dentro do campus. Então, é muito Sim. mais vantagem ele estar perto, né, do que Aham. estar em downtown. E assim também, é uma linha só de Skytrain, né? Então, não precisa fazer nem baldeação. É bem Sim, tranquilo. direto. É É. direto. Vancouver é super simples de andar. E para vocês terem uma ideia, essas regiões que a Nath citou, que são as regiões que ficam os campos do college, são regiões onde ficam as homestays, as casas de família. Então, Exatamente. muitas vezes o estudante ele vai fazer um curso de inglês em downtown, né, no centro, e ele mora em New Westminster, né? Ele mora nessas regiões que são onde as famílias moram, são os lugares que tem mais espaço, que tem aquelas casas maiores. Então, o estudante, ele faz esse trajeto todo dia, né? De Skytrain, 40 minutos, e tudo bem, é normal, né? Lá eles fazem tranquilamente. Tem muitas famílias lá que trabalham em downtown e moram nessas regiões, é super comum, super, né, É muito tranquilo. difícil. São essas regiões, elas são os subúrbios, né? Que aqui no Brasil tem uma outra conotação, mas aqui Sim, volta. Eu adoro dar exemplo de filme, né? Parece a louca do Netflix, mas é o que é, a gente vê, né? Então, aquelas casas no bairro, com as maior. árvorezinhas, né? Então, são as regiões que eles realmente moram, né? Não, E fora a morar no qualidade de centro. vida também, né? Bom, já, a qualidade de vida já é muito melhor, óbvio, né? Do Uhum, que a gente tem aqui, mas também você morar mais afastado, você ganha ainda mais qualidade de vida, né? Você tem um com outro estilo certeza. de vida. Com certeza. Para quem vai com família, com filhos também, tem escolas ótimas, né? Nesses lugares menores, assim, mais afastados. E a questão do custo de vida para quem vai com família, então, nem se fala, né? Às vezes você precisa alugar uma casa inteira, porque você vai, né, com as crianças. Sim, Igual você falou, vai levar o cachorro, vai levar gato, vai levar não sei o quê. Então, você precisa. O custo de vida é cada vez mais importante, né? Então, você morar numa localização assim, mais barata faz toda a diferença. com certeza. Acho que é isso, Nath. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Eu Ah, queria só falar bolsa, das não nossas falamos da bolsas. bolsa. Vamos falar Anotei de aqui. bolsa. Sim, por favor, vamos falar Vocês de ficam até o bolsas. final dessa live, não É, percam. valeu a pena. Vai ser. Bom, o que acontece, que é importante a gente falar. Não tem que negócio, mas tem uma bolsa integral? Então, vai ser bem difícil, né? Como que funcionam as bolsas? O nosso departamento, que é o Departamento Internacional, oferece dois tipos de bolsa de entrada para os alunos internacionais. Então, a gente tem uma bolsa que quando o aluno aplica, então, desde mandou a aplicação, com os documentos tudo bonitinho, o Admissions View, nossa, que inglês maravilhoso, que notas perfeitas. Vamos dar uma bolsa de $1.000. Então, quando a gente manda a aceitação, a offer letter já vai com $1.000 de desconto, tá? No ano Isso dele, no primeiro baseado ano. nas notas que a gente mandou, né? E, Essas coisas. Tá. No e nível aí, de inglês. se o aluno está aplicando por um diploma, a gente olha do ensino médio, se ele está aplicando para uma pós, é da graduação. Então, ele tem Tá. notas ótimas, um inglês incrível, sai várias bolsas dessas de $1.000, viu? E aí tem uma outra bolsa que é de $2.500, que aí o aluno tem que aplicar. Normalmente é dada uma por intake por nacionalidade. Então, agora para setembro, até sexta-feira é o prazo para os alunos aplicarem. Depois, em janeiro, mais ou menos em setembro, se não me engano, é o prazo para aplicar. Aí, além de olhar essas notas, eles também olham um perfil. Então, você faz trabalho voluntário, enfim. E aí os alunos escrevem tipo uma essay, Tá. né? Que seria uma redação explicando o que ele merece, né? Faz todo um bem Miss Brasil, assim, né? Por que merece ganhar. E aí são Uhum. $2.500. E se o aluno tiver ganho 1.000, ele pode aplicar para de 2.500 e aí ele vai ter $3.500 de desconto. Ah, é Ou cumulativo também ainda. Maravilha. exato. E aí é um desconto na tuition do ano, né?
Mas ele ainda vai pagar full time a matrícula, né? Que ele paga o primeiro semestre, ele vai pagar normal, mesmo que ele tenha ganho a bolsa. Depois que ele começa a estudar, mais ou menos 2 a 4 semanas, aí a gente dá um cheque para ele no valor da bolsa. Eu fico imaginando o Silvio Santos entrando com cheque, né? Lá na Douglas. Porque a gente garante que o aluno não desistiu, que ele não cancelou. Então, realmente, ele está estudando. Então, ele merece essa bolsa, né? De 1.000, de 2.500 ou 3.500. E é um cheque, gente. Então, assim, você pode pagar o próximo semestre, você pode pagar o aluguel, né? O aluguel, você pode rasgar, jogar para cima. É teu, você faz o que quiser. Nossa, $3.500 hoje é tipo, gente, R$14.000. É isso. É muito dinheiro. É isso. É bastante dinheiro. E depois também, para os próximos anos, aí tem algumas bolsas de mérito, né? Então, se o aluno mantém notas boas no primeiro ano do college, aí ele pode aplicar. Tem algumas bolsas esportivas, então às vezes o aluno entra no time de vôlei, a gente tem uma brasileira no time de vôlei, que ela tem um belo desconto, mas estuda depois que o aluno já começou, né? As bolsas de entrada são... Essas duas de entrada, e aí depois que ele já está estudando lá, daí ele tem outras oportunidades que aí ele vai conseguindo lá. Exato. Muito bom. Maravilha. Então, um incentivo aí para as pessoas se matricularem na Douglas também para janeiro, né? É isso, aproveita que está em casa, já entre em contato com o pessoal da Be Education, eles vão fazer o planejamento, porque tem toda essa questão, né, do planejamento de documentação, planejamento financeiro e tudo mais. Se você precisar fazer inglês, dá para aproveitar que está em casa e estudar de casa. As meninas vão falar, né, essa semana que vocês vão falar do PEFOI? É na sexta-feira que vem que a gente então, vai falar sobre o PEFOI online. Não percam. Isso aí. Eu acho que é uma super oportunidade. Assim, eu tô fazendo, tá? Inglês numa escola. Não é PEF, eu tô fazendo o direito. Sim. Né? Mas tô fazendo, daqui a pouco começa minha aula às 6. E tô aproveitando também, porque eu fico nas lives falando, gente, é uma oportunidade incrível. Aí eu falei, ué, por que eu não tô aproveitando? Bora aproveitar. Então, tô Sim, é maravilhoso. É isso aí. Vai ser bem legal mesmo falar sobre isso, né? E aí a gente já vai linkar também com os colleges. Bom, gente, acho que é isso então, né, Nath? Quem quiser mais informação, então entre em contato com a gente. Se precisar conversar com a Nath, a gente faz a conexão, a gente consegue fazer online mesmo por enquanto, né? Enquanto nós estamos todos em casa. E a nossa agenda completa de lives, a gente comentou dessa que vai ter na semana que vem, mas a agenda completa das lives está no nosso site, que é beeducation.tour.br/nectar. Lá tem todas as lives que a gente vai fazer, os horários, então já dá para se programar. Aqui na portaria. Desesperada, eu achei que acho que chegou uma bolsa para mim aqui da Douglas. Então é isso, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, a gente está sempre à disposição. O pessoal também que tiver qualquer dúvida, manda para a Deise, para as meninas. A gente pode fazer esse atendimento junto online, o que vocês precisarem. Aproveitem, não desanimem, estudem, se planejem para janeiro, que já acabar a quarentena, entrar no avião e já vai para isso aí. Eu acho que é o melhor plano. É isso aí, Nath. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.